Pessoal, essa é a nossa quarta aula sobre introdução aos conjuntos, né? Nós já vimos uma definição, uma ideia do que é conjunto, vimos condições de pertinência, de inclusão, e agora, nessa aula, nós vamos ver sobre igualdade de conjuntos. O que é igualdade de conjuntos? É uma ideia de operação entre conjuntos, né? Vamos ver. Dois conjuntos A e B são ditos iguais quando possuem exatamente, atenção pessoal, exatamente os mesmos elementos. Dá para entender, dois conjuntos são iguais, são ditos iguais quando possuem os mesmos elementos. Por exemplo, dado o conjunto A, formado pelo elemento 0, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 4, 1 e 0. Né? Notem que, apesar de estar em ordem diferente, todos os elementos de A são os mesmos elementos de B. Só a ordem está trocada. E como todos os elementos são iguais, isso significa que o conjunto A é igual ao conjunto B. Se escreve dessa forma. Ok, pessoal? Entendido? Outra coisa importante, conjunto vazio. Existe conjunto vazio, professor? Existe. Tem um conjunto vazio. Um conjunto vazio é algo meio particular, que é um conjunto que não possui nenhum elemento. Esse conjunto é usado para indicar uma situação impossível de acontecer. Por exemplo, se eu disser o conjunto das pessoas que pisaram no sol. Alguém pisou no sol? Não, ninguém ainda foi no sol, nenhum ser humano foi no sol. Ou seja, o conjunto das pessoas que foram até o sol, que pisaram no sol, é um conjunto vazio, porque não existe, ainda não aconteceu. Não é que não exista, mas é porque não aconteceu, não existe. Entendeu? Conjunto vazio é usado para indicar algo impossível de acontecer, algo que não rola. Aí podemos indicar o conjunto vazio de duas formas. Primeiro, por essa chave aqui, vazia, né? Sem nada dentro, sem nenhum elemento, a chave que eu uso para representar os conjuntos, ou essa bolinha arriscada, que isso aqui significa conjunto vazio. Bom, outro conceito importante em conjuntos é o conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? O conjunto unitário é um conjunto especial que ele é usado para representar um conjunto que possui apenas um elemento, que é usado nos casos em que eu quero indicar somente uma coisa específica. Ok, pessoal? É fácil de entender. E conjunto universo? Conjunto universo também é um conceito de conjunto que corresponde ao conjunto que pertence todos os elementos que faz parte do nosso estudo. Por exemplo, se eu quisesse citar o conjunto de elementos que compõem a nossa sala de aula, né? E eu posso chamar esse conjunto de conjunto universo e separar ele em diversos conjuntos. Por exemplo, o conjunto das alunas da nossa sala, que são mulheres, o conjunto dos alunos que são homens, e por aí vai. E o conjunto de estudo, o conjunto universo, sempre vai ser o conjunto da sala. O conjunto das partes, pessoal. O conjunto das partes é um conjunto que é formado por todos os subconjuntos de um conjunto A. Por exemplo, o conjunto das partes de A, eu posso dizer que é todo x de A, de forma que x pertence a A. Por exemplo, o conjunto das partes dos conjuntos abaixo. Qual o conjunto das partes de A quando A é formado pelos elementos 0 e 1? O conjunto das partes ele é formado, primeiro, pelo vazio. O vazio pertence a A. Segundo,
o conjunto unitário 0, o conjunto unitário 1 e o conjunto 0 e 1. Eles são o conjunto das partes de A, ó, que é toda a combinação de elementos, seja isolados, seja em conjunto de A, que é o vazio está dentro de A, o 0 está dentro de A, o 1, porque o 1 está dentro de A, e o 0 e o 1, porque eles estão dentro de A. Esse é o conjunto das partes de A. O conjunto das partes, eles são vários conjuntos. Ó, vamos ver um outro exemplo. Ó. Já o conjunto das partes de B, ó, que é formado pelo elemento 0, 1 e 2. O que temos aqui, ó, vamos ver. O conjunto das partes de B, ele vai ser, ó, o vazio, ó. Ó, pessoal, isso é importante, ó. Todo conjunto tem o vazio dentro dele. Ou seja, o conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto. Todo conjunto, ele tem um subconjunto vazio. Ó, nós temos o 0, ó, porque o conjunto unitário que tem o elemento 0, porque ele está em B, o conjunto unitário que tem o elemento 1, o conjunto unitário que tem o elemento 2, e o conjunto que é formado pelo 0 e o 1, o conjunto que é formado pelo 1 e o 2, o conjunto que é formado pelo 0 e o 2,